Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Novamente em seus lares, com as suas permissões, Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação, todos os domingos, pela nossa Poa TV. Sempre trazendo um assunto a ser debatido, a ser pensado, a ser discutido. Nós estamos apenas levando o assunto e os senhores e as senhoras vão discutir, vão conversar sobre isto. Nosso Mestre Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade parte do coração e do cérebro de cada um. Quando nós somamos coração e cérebro, razão e emoção, nós encontramos seguramente a verdade. Por que nós estamos começando desta forma esse programa de hoje? Porque hoje nós vamos conversar, meus irmãos, minhas irmãs, sobre um tema que afeta a todos nós, em alguns momentos das nossas vidas. Saudade. O que é saudade? E vamos trazer um componente novo para essa discussão. Existe saudade no plano espiritual? Ou seja, quando nós deixamos a matéria, quando nós devolvemos à terra esse corpo que nos foi cedido por empréstimo, porque não é nosso, é um empréstimo, é um veículo. Quando nós entregamos esse corpo à terra, nós vamos sentir saudade? Para debater esse assunto, nossos dois amigos, professor João Limara, para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso poder retornar a este espaço e refletir, e pensar em voz alta. Eu gostaria de, ao iniciar, trazer um poema de Mário Quintana. Extraordinário Mário Quintana. Falando sobre a saudade de quem morreu. Ele diz assim: quando eu for um dia destes, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, seria um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez do meu repouso. Maravilha, professor. Nosso poetinha maravilhoso, que eu tive o prazer de conviver. Faz tempo, mas eu tive o prazer lá na nossa antiga Caldas Júnior, quando locutor da Rádio Guaíba. Jovem engenheiro Tiago, para o seu bom dia e as suas manifestações iniciais. Eu gostaria de desejar a todos um ótimo dia e fico muito feliz em poder participar desse nosso bate-papo com vocês em casa e com os meus amigos aqui na nossa bancada. E com certeza esse tema é totalmente relacionado às questões do nosso verdadeiro, né, o amor com A maiúsculo. Então a gente vai iniciar esse debate, né, trazer alguns aspectos. Eu sempre tento trazer algumas coisas mais focadas na área da ciência, porque é da onde eu sou oriundo, mas quando a gente fala de saudade, o sentimento ele sempre vai ser mais forte. Mas eu tenho certeza que a gente vai conduzir isso da melhor forma possível e tentar esclarecer alguns desses assuntos para vocês. Professor, o que é saudade? Saudade é uma recordação. A recordação
ao mesmo tempo triste e suave de pessoas, de seres, de coisas, de estados, de ações que já estão distantes ou extintas, acompanhada do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las. A saudade é o pesar pela ausência de alguém que nos é muito caro. É uma nostalgia, uma lembrança, não é? Lembrança afetuosa de pessoas ausentes. Eu gostaria de lembrar Bob Marley. Veja onde é que eu ando. Quando ele afirma assim: saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. É verdade. Extraordinário. Então a saudade, ela existe para coisas, para pessoas, ela existe para determinados acontecimentos, às vezes até o animalzinho que a gente perde e que recebemos muitas vezes consultas, as pessoas falam: mas o que acontece? O que será que está acontecendo com ele? Não? E a gente acaba tendo que entrar no assunto da questão espiritual dos animais. A saudade de uma pescaria, de um encontro, de um momento feliz, de um sentimento, enfim, ela é muito ampla. E a origem do vocábulo, segundo alguns, estaria lá com os primeiros portugueses aqui aportados na época da colonização do país, do Brasil, que sentiam saudade da sua terra, Portugal, das pessoas que lá ficaram. Essa tristeza que eles sentiam, essa nostalgia que eles sentiam, a melancolia que eles alimentavam, em decorrência disso, da distância daquelas pessoas. Então, saudade é isso. É a recordação. Ao mesmo tempo triste e suave. Como esse programa é um programa que preza pela questão da espiritualidade, é de extrema importância que nós abordemos aqui, ou foquemos na medida do possível, a questão da perda dos entes queridos, a saudade dos que já se foram, e a situação espiritual dos que, tendo ido, não perderam a sua individualidade, não perderam seus gostos, seus desejos, seus conhecimentos, e continuam sentindo, mesmo do outro lado, saudade dos que aqui ficaram. Então são dois enfoques diferentes que tentaremos contemplar. Significa, meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos, que quando cruzamos a barreira disto que alguns chamam de morte, mas morte não existe, nós continuamos sentindo saudade do que aqui deixamos. Nossos entes queridos, nossos amigos, aquelas criaturas, como disse Bob Marley, quando a saudade não cabe no coração, se derrama pelos olhos. Escorre pelos olhos. É assim, jovem Tiago, como é que os jovens entendem a saudade? Quando durante a preparação, né, e as pesquisas que a gente vai fazendo para o programa, a gente vai recordando daqueles momentos que a gente teve com os nossos entes queridos que já partiram para outra dimensão, né, que estão no mundo espiritual.
E o Espiritismo traz esse... Realmente por isso que o nome é Consolador. Porque a gente consegue... Esse Espiritismo desvendado, codificado por Kardec, nos dá essa certeza e não vou dizer uma tranquilidade, porque a gente sempre fica um pouco abalado quando se recorda dos nossos entes queridos que já se foram, mas traz essa serenidade para a gente aguardar o momento do reencontro, que eu acho que é fantástico, essa dinâmica que se cria para que a gente consiga evoluir em coletividade. A própria família consegue trazer essa questão de uma forma mais, vamos dizer assim, mais acelerada, a evolução de todos os membros daquela pequena comunidade ali chamada família. E não dá para a gente deixar de comentar, né, porque foi um filme que deixou muito clara essa questão da saudade, foi o filme Nosso Lar, né, e o próprio livro comenta também muitos aspectos dessa faceta do André Luiz, e a gente acompanha, né, durante toda a obra que foi feita, escrita, psicografada por Chico Xavier, a gente percebe que André Luiz, aos poucos, ele vai entendendo como lidar com essa saudade que ele sentia dos entes queridos que ele deixou aqui, e ele contou com a colaboração de diversos mentores, né? Ele vai trocando de guias, os mentores espirituais, cada um vai trabalhando um lado dessa saudade que ele sentia, que era muito profunda da casa dele e daquilo que ele tinha deixado aqui na Terra. Mas eu tropecei, né, durante essa semana com um texto muito lindo que, para encerrar minha participação com relação a esse primeiro momento em que a gente está falando sobre saudade, que me marcou profundamente, que me parece ser uma definição de saudade completamente absoluta, né? Uma menina de 11 anos que existia um médico oncologista, o Dr. Rogério Brandão, e que ele deixou um texto maravilhoso e que ele conta um pouquinho dessa história que ele teve com essa menina na oncologia pediátrica. E ela comenta com o médico, né, naquele momento ela comenta: poxa, a minha mãe, eu percebo que em alguns momentos a minha mamãe, ela sai de dentro do quarto e sai para o corredor para chorar, para eu não perceber que ela está chorando, mas eu sei que ela está chorando. E aí o médico pergunta para ela: tá, mas e o que tu pensas a respeito disso? E ela diz: não, eu estou muito tranquila, doutor, porque eu já sei que a morte é só um processo que vai acontecer. Uma criança de 11 anos ter esse entendimento. Qual é a definição que ela dá para saudade? E ela diz: olha, saudade vai ser o amor que vai ficar. Perfeito. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco e em seguidinho estaremos de volta. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Que implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor. Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu.
saudade, ela existe no plano espiritual? Estamos conversando com esses dois amigos, irmãos, companheiros de jornada, para levarmos aos senhores e às senhoras razões para pensarem sobre saudade. E a saudade que nós temos de entes queridos que nos anteciparam uma viagem. Professor Olimar. A bem da verdade, nós não temos religião. Nós temos uma filosofia espiritualista, com todo o embasamento científico. Agora, as consequências, segundo o que está em Obras Póstumas, são ético-morais. Então, essas consequências ético-morais falam de comportamento. O comportamento moral a partir do senso comum, o comportamento ético a partir da fundamentação científica, porque a ética é a ciência da moral. Logo, a comprovação dos espíritos se dá pela comunicabilidade, pela comunicação espiritual. E lembro-me que em determinadas circunstâncias, algumas pessoas me disseram isso durante o trabalho: professor, mas ninguém nunca voltou para contar o que acontece do outro lado. Eu digo, olha, tu estás equivocado. Porque desde o tempo de Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele traz uma parte teórica muito interessante sobre inferno, purgatório, céu, Deus, enfim, uma série de reflexões e discussões filosóficas, mas traz na segunda parte o depoimento dos espíritos em diferentes condições e circunstâncias. Então, quando nós estamos falando de saudade, as pessoas sensibilizadas e sofridas diante da perda do ente querido, da passagem para uma outra dimensão, ou na concepção de alguns, né, para o desaparecimento no nada, enfim. Nós temos na doutrina espírita o papel de consolador. O consolo, por quê? Porque ela nos diz que a morte não existe. A morte não passa de uma transformação biológica. É só isso. Bem, mas se nós analisarmos com profundidade, a gente vai verificar que mesmo sabendo disso, o silêncio da saudade ainda continua doendo. É verdade. Mesmo você sabendo que a vida continua após a morte, de que aquela pessoa não morreu, de que ela está viva. Mesmo você tendo todas as comprovações, por exemplo, as mães de Chico Xavier, se não me engano, né, aquele livro, aquele filme, das comunicações, o trabalho psicográfico do Chico, e destes indivíduos relatando: olha, mamãezinha, não chora, eu estou vivo. E mesmo a partir de tudo isso, a gente verifica que o indivíduo saudoso, eu sei que eu já estou tomando muito tempo, eu só quero fazer uma citação da questão 936 do Livro dos Espíritos. Lá na questão 936 do Livro dos Espíritos, está dito assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Observem, nós podemos fazer o nosso ente querido que está do outro lado, que partiu, pela nossa dor desarrazoada, pela nossa falta de aceitação da vontade de Deus, nós podemos fazê-lo sofrer. Toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, isso se torna um obstáculo ao adiantamento dele, dos que choram, e talvez a reunião dele com os que aqui estão chorando, porque não nos esqueçamos, todos nós vamos morrer. O morrer
significa que o espírito não pode mais habitar o corpo pela falência dos órgãos. Então o espírito tem que sair. Mas o fato de ter que sair do corpo não faz com que ele se desligue completamente desse corpo. Por exemplo, o suicida, ele fica preso, há relatos desse sentido, fica preso ao corpo. Portanto, ele, apesar de ter morrido, não desencarnou. Allan Kardec falou isso. Doutor Tiago. Enquanto o professor Olimar vai falando, o mundo espiritual vai atuando e mudando os rumos, né, da nossa prosa. Mas eu gostaria de trazer também duas questões que eu julgo importantes que a gente discuta e coloque para os nossos amigos em casa. Que uma das maneiras, né, uma das formas, porque a pergunta que as pessoas fazem é justamente assim, mas ok, eu tenho saudades e o que eu faço com esse sentimento? Como é que eu faço para lidar com esse sentimento que eu tenho de saudade de uma pessoa que já se foi para o mundo espiritual? E eu acho que são dois caminhos bem interessantes e que eu procuro, particularmente eu procuro trilhar na minha vida. A primeira é a gente manter o contato com o mundo espiritual. Porque a partir do momento em que a gente começa a interagir com o mundo espiritual, provavelmente a gente vai se encontrar com essas pessoas novamente durante essas interações. Talvez não da forma como a gente imagina, de uma forma totalmente consciente ou de uma forma bastante explícita, mas a gente vai sentir esse contato. A partir do momento em que a gente frequenta algum local onde a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa espiritualidade e o nosso verdadeiro princípio fundamental de vida, que é o princípio espiritual, eventualmente a gente vai se reencontrar durante esses contatos que a gente trava com o mundo espiritual. E um deles que eu acho importante que a gente traga para cá, para o programa, também são os nossos sonhos. Né? São durante o nosso período de sono, e isso também vai ser um objeto de algum programa que a gente poderá fazer, que é o nosso desdobramento espiritual, né? O nosso espírito, ele se desvincula do corpo físico e vai para os lugares que ele foi determinado ou que ele procura, né? Eu sou da área de telecomunicações e eu gosto muito de dizer que todos nós somos pequenos rádios que ficam andando por aí, né? Uns radiozinhos ambulantes. E de acordo com a sintonia que a gente fizer, principalmente antes de dormir, então já é uma recomendação, eu acho que é uma prática que pode mudar a vida de muitas pessoas, né, de nos acalmar, de nos tranquilizar, de procurar antes de dormir, a gente sintonizar nessa rádio de amor, essa rádio com esses sentimentos, essa frequência desse amor de Deus, através da oração, através da meditação. Existem várias formas de se fazer isso. E com certeza, se o nosso mental, né, se o nosso espírito estiver sintonizado nessa rádio de amor, nessa frequência de coisas positivas, e a gente pedir, e a gente eventualmente vai se reencontrar também com os nossos entes queridos. Então são as duas formas que eu vejo, assim, eu acho importante a gente frisar no programa, para aquelas pessoas que sentem essa saudade um pouquinho mais dolorosa, essa saudade que custa passar e que acaba, de certa forma, atrapalhando a nossa vida. É uma maneira de aplacar essa dor, esse sentimento que talvez não seja tão agradável, mas que esses reencontros são muito agradáveis. E podem ter certeza, essa prática antes de dormir, de sintonizar nessa rádio, vai nos levar a esses encontros, a gente vai passear pelo mundo espiritual e com certeza aquelas pessoas que nos amam e que nos deixaram, elas vão nos procurar nesses momentos, porque é o momento do reencontro. Senhoras e senhores, meus irmãos, minhas irmãs, que nos deram o prazer e o privilégio. Nós hoje conversamos com esses dois amigos, irmãos, companheiros de jornada,
sobre esse sentimento que assola a todos nós. Saudade. Saudade. Nós estamos encerrando e já estamos com saudade. E no próximo domingo, estaremos de volta aqui, tratando de, como se diz no povo, matar esta saudade. Em nome da mesa, em nome dos irmãos, tenhamos todos um bom dia e vamos guardar a nossa saudade. Até mais. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar, meu bem querer, não dá pra ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você, estou nos braços da paz.